O nosso dia 3, o nosso estudo dia 3 do nosso devocional. Que bênção, meninas. Sejam todas muito bem-vindas. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Que honra, que prazer enorme ter cada uma de vocês aqui. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Jaque, boa noite, seja muito bem-vinda. Que vocês sejam agraciadas, que vocês sejam visitadas pelo Espírito Santo de Deus nessa noite. Tia Filó, seja bem-vinda. Que vocês sejam todas muito abençoadas, que nós sejamos abençoadas e transformadas por essa palavra, hein? A palavra de hoje é forte, a palavra de hoje é sobre a vida de Paulo. Paulo de Tarso. Saulo que se tornou Paulo, né? Paulo, meninas, é um dos homens, digamos assim, que eu mais gosto da Bíblia. Eu gosto muito de José, Davi, mas eu gosto muito da história de Paulo, de como Deus trabalhou na vida dele. E o quão importante ele foi, né? Os livros escritos por Paulo. Então, hoje a gente vai aprofundar um pouquinho aqui sobre a vida de Paulo. Então, meninas, antes da gente começar, da gente fazer a nossa oração, vou pedir para vocês abrirem, quem tiver fácil, senão eu vou ler aqui, em Atos 9, do versículo 10 ao 16. Atos 9, do versículo 10 ao 16. A Cita e a Márcia levantaram a mão, vocês querem falar alguma coisa, meninas? Cita e Márcia estão com a mãozinha levantada, foi sem querer ou vocês querem falar? Aqui, meninas, o intuito é todo mundo participar mesmo, viu? Quem quiser depois pedir uma oração, como eu falei na semana passada, contar um testemunho, compartilhar algo, esse espaço aqui é nosso, para a gente agregar e somar uma na vida das outras. Eu acho que foi sem querer, né? Cita e Tia Filó não falaram nada, vocês estão quietinhas aí? Então, eu vou abaixar aqui um pouquinho o meu louvor e agora eu vou ler para nós aqui, então, o versículo. Então, preparem suas Bíblias e quem não tiver, vamos ouvir aqui, então. Meninas, a nossa aula de hoje, o dia 3, chama Deixe doer e viva o processo. Logo, logo a gente vai entender o porquê. Então, vamos começar lá em Atos 9. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. Ananias era um discípulo do Senhor. O Senhor o chamou numa visão. Ananias. E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. O Senhor lhe disse, vá até a casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que ele voltasse a ver. Respondeu então Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa ruim a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos, ou seja, aos seguidores de Jesus, em Jerusalém. Ele chegou com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos aqueles que invocam o teu nome. Ananias ficou preocupado. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome, perante os gentios, ou seja, os que ainda não eram cristãos, e seus reis, e perante todo o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então, meninas, essa é a nossa palavra de hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre a vida de Saulo, que se tornou Paulo, e vai ser uma bênção nas nossas vidas. Para a gente começar, eu gostaria de começar com uma oração. Alguém gostaria de fazer uma oração? Alguém gostaria de fazer uma oração? Ou no final? Ninguém levantou a mãozinha? Então, a Márcia levantou? A tia Fátima também levantou? Quem quiser pode soltar o microfone aí, pode orar. Pode fazer uma oração. Deixa o Espírito Santo com vocês. Amém. Amém. Pode orar, tia Fátima. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, entramos na tua presença, Pai. Queremos, Senhor, que tua gracia e tua serva, Senhor, que vai ser a preletora, Senhor, desse estudo, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. E como ela falou, que o Espírito Santo possa estar dirigindo tudo, Pai, desde o começo até o final, Senhor. Fortalece tua serva, fortalece cada irmã que está assistindo, cada irmão, em nome de Jesus, e que seja presente o Senhor sempre, o Espírito Santo, o Senhor Espírito Santo nas nossas vidas. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Obrigada, viu, tia Fátima? Obrigada pela oração. E amém, que seja o Senhor a conduzir. Meninas, como tem algumas mulheres que chegaram hoje, então, só para fazer um breve resumo para vocês,
No primeiro dia, nós falamos, o primeiro dia do devocional, o tema foi como está a nossa vida hoje? Então, a gente falou um pouquinho, a gente trouxe a nossa consciência, com muita coragem, verdade e humildade, como é que estava a nossa vida hoje. A gente falou um pouquinho sobre como estava a nossa vida na área emocional, na área espiritual, financeira, física e na nossa área social, nos nossos relacionamentos. E a gente refletiu um pouquinho sobre como estão os nossos comportamentos em cada uma dessas áreas e quais as consequências, o que, que a gente tem colhido em todas essas áreas de acordo com os nossos comportamentos. E no dia 2, nós vimos que a verdade liberta. A verdade lá em João, né? João 8,44, quando ele fala que aquele que não anda em verdade serve ao inimigo, ou seja, o pai da mentira é o diabo. Então, toda vez que nós nos afastamos da verdade, todas as vezes que nós enganamos a nós mesmas, ou que nós omitimos algo, que nós aumentamos algo, ou seja, exagero, tudo aquilo e tudo isso não vem do Senhor. Então, para que nós possamos cada dia mais sermos aperfeiçoadas à vontade de Deus, nós temos que andar em verdade. E continuando hoje, no dia 3, a gente vai estudar um pouquinho sobre a vida de Paulo, porque Paulo precisou passar por um processo doloroso de transformação. E foi o que nós começamos aqui. Nós começamos lá no dia 1º, tendo consciência de como está a nossa vida. No dia 2, falando um pouquinho sobre a verdade, e o tanto que às vezes a mentira, aquela mentira pequenininha, aquela mentira que a gente acha que não é tão importante, ela, como se diz, ela tem o mesmo efeito que uma mentira grande, porque como a gente falou, não existe pecadinho, pecadão, não existe mentirinha, uma mentira grande ou uma pequena, todas elas são pecado, todas elas nos afastam de Deus. E a verdade também quer dizer consciência, ou seja, a gente tirar as escamas dos nossos olhos, assim como vai ser com Paulo, mas que a gente tire as escamas dos nossos olhos para que a gente possa ver tudo aquilo que Deus tem para nós e tudo aquilo que nos impede de receber essa plenitude do Senhor em todas as áreas da nossa vida. Então, meninas, para a gente começar hoje, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela para a gente começar a leitura. Sempre a gente vai fazer na leitura, são 3 páginas, é bem pequenininho. A gente vai ler o devocional e aí depois a gente vai fazer umas reflexões, aí a gente vai abrir para quem quiser falar, para quem quiser fazer como diz, um adendo, compartilhar, porque eu tenho certeza que todas vocês têm muito a acrescentar aqui, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui minha tela, para vocês acompanharem comigo, tá? Vamos colocar aqui a janela do Caio. Isso. Então, vamos lá. Assim que vocês estiverem vendo, meninas, vocês me dêem um ok. Alguém fala para mim se vocês estão vendo. Tá aparecendo aí para vocês a minha tela? Tá? Alguém fala para mim aí, tira o microfone e fala, tô vendo. Tá vendo, né? Tô vendo. Ah, maravilha. Então, meninas, eu vou ler para vocês aqui, porque talvez, quando a gente não tem o livro físico, talvez fique um pouquinho ruim aí para ler. Então, eu vou lendo para vocês. Quem não estiver conseguindo acompanhar, feche os olhos. E agora, assim, vamos evitar toda distração, toda preocupação. Eu sei que todas nós, né, temos muitos afazeres, às vezes muitas preocupações, cada uma, né, no seu íntimo tem aí as suas lutas diárias, mas agora que seja um momento mesmo nosso com o Senhor, que Deus possa falar com vocês através dessa leitura, e que vocês então fechem os olhos e vão seguindo aí quem não estiver acompanhando na tela, tá? Então, deixe doer e viva o processo. Vamos entender o que é esse deixa doer. Então, aqui ele vai repetir o versículo que nós lemos. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias, o Senhor o chamou numa visão e ele disse, eis-me aqui, Senhor. O Senhor lhe disse, vá até a casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso, da cidade de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos, para então que voltasse a ver. E Ananias respondeu, Senhor, tenho ouvido tanta coisa a respeito desse homem, todo o mal que ele tem feito aos seus santos em Jerusalém. Ele chegou com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis e perante todo o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo teu nome.
E a gente, né, quem conhece a Bíblia um pouco sobre a vida de Paulo, como ele sofreu, né, meninas? Como ele sofreu, como ele foi lapidado pelo Senhor, mas quão importante ele foi para o ministério de Jesus. Então, olha só, vou começar a leitura aqui. No texto bíblico apresentado anteriormente, vimos o agir de Deus na vida de Saulo, levando a um lugar de profunda dor, insegurança e medo, para que ele pudesse ser apresentado em sua nova versão. Ou seja, um pouquinho antes, meninas, só para vocês entenderem, talvez alguém não conheça essa passagem, Saulo, ele era um perseguidor de Jesus, né? Ele era contra o ministério de Jesus, ele perseguia todos os seguidores de Jesus. E naquele dia ele foi até, né, os templos e pediu aos sacerdotes para que ele pudesse ir até Damasco, prender todos os seguidores de Jesus, e assim como disse ele, exterminar os seguidores de Jesus. E ele teve autorização lá dos chefes dos sacerdotes. Então ele foi, né, com esse intuito de prender todo seguidor de Jesus. Ele tinha muita raiva, ele tinha muito ódio no coração, ele era contra o ministério de Jesus. E no caminho, enquanto ele ia com os soldados, né, no caminho para Damasco, ele ouviu uma voz que ecoou como um trovão dos céus, e era o próprio Deus falando para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E naquele momento veio uma luz muito forte, que ofuscou a visão de Saulo. Ele ficou completamente cego, ele caiu do seu cavalo. E aí Deus falou para ele, que era para ele ir até Damasco, que lá ele teria um encontro verdadeiro com o Senhor. E ele então foi para Damasco, cego, sem nada a ver, ficou nessa situação, se eu não me engano, por 3 dias, a gente vai ver. Mas Deus, foi necessário o quê? Que ele passasse esse processo de dor, para que Deus pudesse usá-lo como um instrumento nas mãos dele. Então, vamos seguir aqui a leitura. Então, meninas, para transformar-se em Paulo, porque depois ele passou a se chamar Paulo, Saulo passou por um processo. E é esse processo que nós vamos passar aqui ao longo desses 40 dias, estudando esse devocional, né, trazendo à luz da Bíblia tudo aquilo que a gente precisa melhorar para ter a plenitude no Senhor. Paulo teve que ser literalmente jogado ao chão por Jesus. Teve que perder a sua visão, perdendo assim o seu controle e a sua tão conhecida força e coragem para perseguir os cristãos. Como não enxergava mais, ele precisou ser conduzido pelas mãos de outras pessoas, na mais profunda dependência. Quer dizer, um homem que era totalmente independente, uma personalidade colérica, sanguínea, passou 3 dias sem ver, sem comer e sem beber. Olha como doeu esse processo, então, de Paulo. Até então era Saulo. Tudo isso até que Deus mandou o seu servo Ananias para mostrar o poder de Jesus para Saulo, para que escamas saíssem dos seus olhos e ele voltasse a ver, para que fosse cheio do poder do Espírito Santo de Deus. E aqui, meninas, escamas dos olhos, não só do olho físico, mas naquele momento em que Deus deu de volta a visão através de Ananias, é como se Deus tirasse toda aquela cegueira espiritual que tinha na vida de Saulo, porque ele não cria em Deus. Então ele precisou passar por esse processo, precisou passar por essa dor para crer no Senhor. Então não foi só a visão que foi devolvida, na verdade ele teve ali um pleno conhecimento, uma experiência sobrenatural com o Senhor. Então, quando a escama foi tirada, toda a verdade foi revelada a ele. Já entendemos então, meninas, que a mentira entrou na nossa vida como uma estratégia do inimigo. Para quê? Para a gente fugir da dor, da rejeição, da crítica e da humilhação. A mentira adormeceu a nossa consciência sobre quem estamos sendo, tornando-nos insensíveis aos nossos erros e maus caminhos, além de nos roubar a possibilidade de arrependimento e mudança. Olha, eu tô bem aqui, quer ver, meninas? Acho que eu não tinha virado antes, eu tô bem aqui, ó. Além de nos roubar a possibilidade de arrependimento e mudança. Tô lendo aqui, ó. E agora, e agora que entendeu os prejuízos da mentira e decidimos caminhar aliançadas com a verdade, eu preciso dizer que, assim como foi doloroso o processo de Saulo para se transformar em Paulo, o processo de resgate da nossa verdadeira identidade, aquela dada por Deus para a nossa vida, e o alinhamento dos nossos velhos comportamentos aos nossos novos hábitos de quem decide manifestar a glória de Deus, onde quer que esteja, em muitos momentos, vai doer, ou seja, vão doer.
Vai doer por quê? Porque vai se deparar com uma versão sua, ou seja, nossa, que a gente sempre fez questão de esconder. Vai doer porque talvez nós descobramos o quê? Que nós não somos o quê? Super-heroínas, tão belas, fortes, cheias de virtudes como nós pensamos. Vai doer porque talvez tenha vivido um personagem. Ou seja, talvez a gente vestiu, né, uma roupa, uma personagem, e a gente vai descobrir que a gente não é assim, né? E por isso dói. Vai doer porque talvez tenha vivido uma personagem até aqui e há tanto tempo não nos conectamos com a nossa verdadeira essência. Até já se esqueceu de fato quem é. Vai doer esse processo porque dói reconhecer os nossos maus comportamentos. Dói olhar para quem de fato nós vínhamos sendo, para que nós possamos, o quê? Se arrepender de verdade. Olhar nos olhos de quem nos feriu, olhar nos olhos de quem nos feriu ou nos machucou, admitir com verdade os nossos erros e pedir perdão, dói. Mas essa dor, o que ela traz para nós? Ela liberta. Essa dor cura. Essa dor transforma o nosso caráter. Ela quebra maldições, restaura as nossas emoções, cura as nossas feridas da nossa alma. Ela faz sarar as feridas da alma e, principalmente, permite que a gente se enxergue com verdade, coragem e humildade. Por fim, essa dor restitui a nossa verdadeira identidade. E agora o próximo parágrafo, meninas, é a Camila, que é a escritora do Devocional, falando da vida dela, do processo que ela passou, quando o marido dela, há mais ou menos 8 anos atrás, o Paulo Vieira, pediu o divórcio para ela. Da noite para o dia, eles já eram cristãos há mais ou menos uns 20 anos, serviam na igreja, tinham um ministério, e do nada ele falou para ela que ele não aguentava mais, que ela era uma mulher prepotente, orgulhosa, que o desonrava na frente das pessoas, e para ela aquilo foi um choque, porque ela não conseguia enxergar essa mulher que ele falou. Para ela era perfeita, ela era uma profissional exemplar, ela era uma ótima mãe, ela era uma ótima esposa, e aquilo para ela pensou, Deus, mas como? Que mulher é essa que eu me tornei que eu não consigo enxergar? Foi quando ela começou o processo. E aí ela colocou aqui, eu estou lendo aqui agora, meninas, só para vocês saberem. Durante o processo que vivi, por vários momentos, a dor da consciência do processo de treinar o meu coração e a minha mente a se humilhar, a se arrepender e a pedir perdão pelos meus erros foi tão grande que vinham sempre pensamentos e diálogos internos que tentavam me parar. Pensamentos de que não tinha mais jeito, ou seja, o casamento dela já tinha acabado mesmo, que meu esforço não valeria a pena, pois eu não conseguiria reparar os erros do passado e estaria sempre em dívida com quem eu machuquei. Mas, deixa eu ver se agora já foi aqui. Mas a verdade, meninas, é que esses pensamentos só queriam roubar da Camila o quê? A vida que ela foi feita para viver. Os planos de Deus na vida dela. Então ela diz, minha mente era meu maior desafio. Ou seja, nossa mente realmente ela é a nossa principal inimiga. O maior campo de batalha nesse caminho de transformação somos nós mesmas. A nossa mente, toda vida quando a gente fica contando aquelas historinhas, procurando um monte de justificativa para coisas que a gente precisa mudar. Hoje eu vejo tudo que o Senhor tem feito em mim e por meu intermédio. E entendo o porquê dos pensamentos e comportamentos de autossabotagem que tentavam me parar. Então, meninas, a mensagem dela para nós, não fuja da dor, não fuja do constrangimento, não fuja do desprazer, ou seja, de sair da zona de conforto, de se confrontar. Se for preciso, se humilhe-se, deixe doer, viva o processo de ser transformado todos os dias pela verdade que é Jesus. Pela verdade que é Jesus. Deixe a palavra de Deus encher o seu coração, produzindo fé, esperança e amor. E à medida que aprende a alimentar a sua alma e a fortalecer o seu espírito no Pai, você tira da sua vida tudo que não combina mais com você e se torna mais parecido com aquele que nos criou e nos mandou sermos seus imitadores. Ele nos mandou seguirmos os seus passos de humildade e amor. Amém, meninas? Eu achei essa leitura muito linda, muito forte sobre o processo de Paulo, sobre tudo que ele teve que viver e deixar doer para viver o processo. A gente sabe, né? Paulo foi preso, Paulo foi humilhado,
O barco onde ele estava uma vez naufragou, depois quando ele conseguiu finalmente chegar na ilha, ele foi picado por uma cobra, mas nada aconteceu, porque Deus tinha um propósito. Mas ele precisou sofrer, ele precisou ter ali a personalidade dele, que ele era muito, como eu falei, sanguíneo, colérico, ele precisou ser transformado pelo Senhor. Mas quantos Saulos, talvez, né, meninas, a gente conhece hoje, que talvez a gente olha com os nossos olhos humanos e fala assim, não, aquele ali não tem jeito, não, aquele lá, duvido que Deus salve e resgate, né? Talvez quantas pessoas olhariam para Saulo, que ainda não era Paulo, e falariam, esse daí não tem jeito, esse daí não tem salvação. Corta a orelha das pessoas, mata, prende todos aqueles que seguem a Jesus, o coração dele é cheio de maldade, cheio de ódio, mas a gente sabe que para Deus não existe nenhum coração do homem que ele não possa mudar. Então nós sabemos que para Deus não tem impossível, né, meninas? Então, diante dessa leitura que nós fizemos, e agora eu até vou interromper aqui para eu voltar a olhar o rostinho de vocês, que eu gosto de ver vocês. Cadê? Deixa eu voltar para vocês aqui. Então, meninas, diante disso, eu queria fazer algumas perguntas para a gente refletir mesmo. E depois eu estou vendo que a Cita e a Sabrina, que estão levantando a mãozinha, podem falar, meninas. A Cita e a Sabrina, que levantou a mão, podem falar. Podem me interromper a qualquer momento, viu, meninas? Pode falar, Cita. Seu microfone está desligado. Ativa seu microfoninho aí para a gente te ouvir. Não saiu ainda, Cita. Embaixo da sua telinha, lá embaixo, tem o íconezinho do microfone. Aperta ele. Deixa eu ver se eu consigo desativar seu áudio aqui. Eu não consigo, tem que ser você. Conseguiu, não? Pode seguir? Quando conseguir, pode voltar, tá? Sabrina Camargo, quer falar alguma coisa? Sá? Será que foi sem querer? Então tá. Então vamos seguir aqui, meninas, mas todas fiquem muito à vontade para interromper quando precisar, tá? Então, após essa leitura, meninas, sobre a transformação da vida de Saulo, isso nos faz pensar o quê? Quais comportamentos eu posso ter para permitir que essa dor me ensine e me transforme ao invés de fugir dela? Então, olhando para a nossa vida hoje, quais situações talvez a gente tenha vivido de dor, em que Deus quer nos transformar à luz da sua palavra, transformar-nos de acordo com a sua imagem e semelhança, e quais comportamentos talvez diante disso que a gente tem tido para fugir dessa dor? Quais situações talvez a gente precisa enfrentar na nossa vida para que a gente possa ter um acesso ao Senhor e ver se cumprir na nossa vida verdadeiramente tudo aquilo que Ele tem, mas que a gente tem fugido, porque a gente sabe que vai doer? Quais comportamentos? O que será que a gente tem evitado? Olhando para a nossa vida, o que será que eu, Graziela, tenho evitado na minha vida que pode ser a chave da minha transformação? Quais comportamentos, então, eu tenho tido de fuga, porque eu sei que esse processo vai doer, né? Eu não sei o que cada uma tem vivenciado, mas eu sei que cada uma de nós, né, vive as suas lutas diárias, cada uma de nós tem o seu chamado, tem o seu propósito, cada uma de nós tem o seu processo de transformação e nós sabemos que esse processo, às vezes, ele dói. Às vezes esse processo, ele traz, sim, alegria, ele traz renovação, traz os frutos do Espírito Santo, mas às vezes, como Saulo passou, também é preciso que doa. Porque ali na dor, como o Senhor falou, é preciso que ele sofra por mim. Ele verdadeiramente ali aprendeu a servir ao Senhor na dor. Nem todos têm o privilégio de vir pelo amor, e Saulo, ele foi pela dor, mas ele teve o seu caráter profundamente transformado pelo Senhor, né? Quantas de nós, né, por uma grande misericórdia do Senhor, conheceu o Senhor por amor? E quantas de nós, talvez, conheceu o Senhor pela dor? Por um processo de divórcio, por um luto, uma perda, talvez, de um trabalho, alguma situação que nos colocou, talvez, ali numa situação de depressão. Eu mesma digo por mim, meninas, quando eu verdadeiramente conheci o Senhor, lá nos meus 17 anos, naquela época os meus pais se divorciaram, foi preciso essa situação, o Senhor permitiu que o nosso chão ele fosse tirado para que nós buscássemos a Deus.
E é tão interessante, meninas, porque na época em que os meus pais se separaram, foi no ano de 2000, ouçam bem esse testemunho. Os meus pais se separaram, eu, a Sabrina, minha irmã, que está aqui participando também, nós mudamos de patrocínio, fomos para Uberlândia estudar na época. Um dos motivos também que nós fomos para fora estudar, porque foi uma situação muito difícil, a gente não queria escolher ficar com o pai ou ficar com a mãe. E então a gente foi para fora para estudar, mas com o coração muito partido, sabendo que o meu pai, principalmente, porque partiu mais da minha mãe, o desejo do divórcio, meu pai sofreu muito na época, e nós ficamos ali com o nosso coração, assim, dilacerado, e foi um dia, nós encontramos ali perto da nossa casa, nós fomos morar com uma tia nossa lá em Uberlândia, e perto da casa dela tinha uma igreja batista, e a nossa família, meninas, era católica apostólica romana. E aí, naquele dia, nós vimos aquela placa daquela igreja, uma igreja batista, um culto de jovens, e nós fomos ali. Estávamos muito sedentas da palavra do Senhor. E naquele dia, eu me lembro que nós participamos do culto, e ao final do culto, vários jovens, e ninguém veio falar conosco. Olha só, o primeiro teste que nós passamos. E talvez a gente podia ter pensado assim, nossa, eu não vou mais voltar, ninguém veio nos cumprimentar, ninguém veio nos acolher, mas algo ele falou conosco, e na hora que a gente estava vindo embora da igreja, a gente já estava na esquina, um irmão veio correndo, o irmão Cláudio, uma benção, hoje em dia ele mora aqui em Campinas, encontrei com ele aqui há pouco tempo, ele gritou lá da frente, irmãs, sejam bem-vindas, voltem amanhã vai ter o culto com o pastor Balmir. E aí nós voltamos no outro dia, no domingo de manhã. E ali nós assistimos o culto, nosso coração estava despedaçado por tudo que estava acontecendo, que Deus permitiu. E aí quando nós fomos orar, meninas, o pastor Balmir, eu me lembro bem que ele orou por nós e no final ele disse assim, para mim e para minha irmã, ele, olha, irmãs, Deus permitiu a separação do pai de vocês para que hoje vocês estivessem aqui. Aí a gente olhou uma para outra, aquele susto, porque assim, ninguém nos conhecia, ninguém sabia o que estava acontecendo, mas Deus já havia revelado a ele. E ele disse assim, mas Deus manda dizer para vocês. Assim, ele pegou e falou assim, Deus permitiu que vocês passassem por isso para que vocês estivessem aqui hoje, porque Deus tem um propósito na vida de vocês. Mas Deus manda fazer uma promessa, que Deus vai restaurar o casamento do pai de vocês. Prestem atenção, meninas. E ele disse, ainda que a olhos humanos pareça impossível, passe o tempo que for, eu, Senhor, manda dizer que eu irei restaurar o casamento do pai de vocês, dos pais de vocês. Meninas, Deus é tão maravilhoso, porque ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. E como Deus falou, Deus cumpriu. Meus pais ficaram divorciados 8 anos, a minha mãe chegou a se casar de novo, o meu pai se casou de novo, e depois de 8 anos, ou seja, passe o tempo que for, e a outra palavra que o pastor nos disse, ainda que a olhos humanos pareça impossível, ou seja, eles já estavam casados, e Deus restaurou a nossa família. Depois de 8 anos separados, eles se casaram de novo, e moraram juntos, né, até esse ano, que agora no dia 31 de julho, não sei se eu comentei com vocês, né, que o meu pai foi morar com o Senhor, no dia 31 de julho agora, ele foi morar com o Senhor, ele está na glória agora, mas eu tenho essa bênção, essa graça, essa lembrança de saber que Deus cumpriu aquilo que ele prometeu. Então, meninas, Deus é maravilhoso, às vezes a gente passa um processo de dor, mas esse processo ele é necessário para que a gente cresça na presença do Senhor. Então, às vezes um divórcio, um luto, eu não sei qual é a luta, eu não sei o que você tem passado hoje, eu não sei, mas o Senhor sabe. Ele sonda o nosso coração, ele sabe a nossa luta. E às vezes o Senhor tem permitido, não porque ele nos ama, muito pelo contrário, porque Deus tem coisas tão grandes, meninas, para nos entregar, e talvez se ele nos contasse como seria o processo, nós não iríamos aceitar. Então Deus, na sua infinita bondade, na sua sabedoria, ele não nos conta, porque senão nós iríamos desistir daquilo que Deus tem. E aí, meninas, para a gente fechar essa parte aqui do estudo, então, eu quero só ler alguns pontos aqui para vocês, que a gente não pode esquecer de falar sobre essa lição, sobre a vida de Paulo. Ele passou um processo doloroso de transformação. Foi doloroso para ele se transformar em Paulo. Provavelmente ele teve que vencer várias questões do caráter, da personalidade dele, foi preciso que Deus trabalhasse muito ali. Mas olha como ele foi usado. Olha o quanto ele foi importante para o ministério do Senhor, quantos livros ele deixou, as cartas. O resgate da verdadeira identidade dele, ou seja, que ele foi chamado para servir a Deus. A identidade que foi dada por Deus para a sua vida. Às vezes ela é dolorosa em muitos momentos.
E qual que é a função da dor nesse processo de transformação? Porque a transformação dói, ela nos confronta, ela nos tira da nossa zona de conforto, né? Que a gente acha que está tudo bem, eu vou ficar aqui, tá, eu vou ficar aqui, eu não quero passar esse processo, não, tá tudo bem, tá ótimo. Não, a gente tem que sair da nossa zona de conforto, para que a gente seja transformada, para que a gente viva o melhor dessa terra, a plenitude que Deus tem, a gente tem que sair da nossa zona de conforto, sim. A gente tem que olhar para nós e ver os comportamentos que nos impedem de acessar essa plenitude no Senhor. O que eu tenho feito que eu ainda não tive tal área da minha vida, aquela bênção, aquela vitória, aquela promessa completa? Porque quem fez a promessa é fiel para cumprir, mas se ainda não se cumpriu, ou ainda não é chegado o tempo do Senhor, ou será que eu ainda não me atentei para aquilo que Deus tem requerido de mim? Então, nós temos que pensar a todo momento. Essa dor, meninas, ela tem uma função. Ela é necessária porque ela liberta, ela cura e ela transforma o nosso caráter. Viver a dor da jornada é essencial para nos conectar com a vontade de Deus, né? Porque às vezes a gente busca a nossa vontade, como eu usei aquele dia o exemplo, né? Que até falei com a Arlete, depois a Arlete me conta aí se já tem novidades também, viu, Arlete? Estou orando pelo seu filho, para Deus abrir a porta de trabalho. Mas assim como nós falamos, às vezes a gente ora e pede um bombom, e Deus tem a caixa inteira de bombom. Mas a gente está lá orando, Senhor, me dá o bombom, e Ele vai te dar, porque você está pedindo. Só que Ele tinha a caixa inteira. Então nós temos que orar e pedir, Senhor, eis-me aqui, faça a tua vontade, porque a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E o Senhor, ele vê o futuro. Às vezes nós somos muito limitados sempre, né, a vermos o agora. Mas Deus, ele vê lá na frente. Aquilo que ele quer nos poupar, aquilo que ele pode nos livrar e aquilo que Deus quer nos trazer. E às vezes é preciso passar o processo de transformação. Então, meninas, eu vou compartilhar. Alguém quer falar alguma coisa, meninas? Eu estou muito falantezinha, vocês estão muito caladinhas aí. Quem gostaria de falar alguma coisa, de falar algo que lembrou, falar alguma coisa sobre Paulo, talvez alguma passagem da palavra que tenha gostado muito sobre a vida de Paulo. Como eu falei, acho muito interessante tudo que ele passou, tudo que ele sofreu, ele foi preso. Quantas coisas ele passou, né? Quantas coisas ele passou, mas como ele cresceu, né? Como ele cresceu e como ele serviu esse ministério, como ele foi importante para Jesus. E se ele não tivesse ouvido esse chamado, se ele não tivesse tornado cego e depois voltado a ver, será que ele teria aceitado Jesus? Deus conhece o coração, Deus sabe aquele processo que a gente precisa passar para ter um encontro verdadeiro com Ele. E Ele não nos prova, meninas, além das nossas forças. Ele não provou Saulo além das forças dele. Mas Deus tocou exatamente onde ele precisava. Tirou a independência dele, a força. Então Deus tocou na visão, ele ficou frágil, ele ficou cego, ele ficou sem comer, sem beber por 3 dias. Quer dizer, aquele homenzarrão, grandão, fortão, se diminuiu ali para poder entrar na presença de Deus, para entender quem era aquele Deus, para conhecer aquele Deus maravilhoso que antes ele perseguia. Então Deus sabia exatamente como era necessário. Alguém quer falar alguma coisa, meninas? Aí o Heleno colocou aí, Saulo para Paulo, de perseguidor a apóstolo de Jesus. Então é isso mesmo, de perseguidor. Quantas pessoas às vezes a gente conhece, né, meninas, que tem um testemunho lindo, que afrontava a Deus e que hoje é até um pregador da palavra. É tão lindo ver essa transformação, né? Alguém quer falar alguma coisa, meninas? Pode. A Sabrina Camargo tá com a mãozinha levantada, mas eu não sei se foi sem querer. A Fabi tá aí também. Deixa eu ver quem. Vamos ler os comentários aqui. Deixa eu ver quem mais colocou alguma coisa. O Heleno colocou aqui. Escreveu mais de metade do Novo Testamento. Foi provado e foi aprovado. E é verdade, né? Pode falar, gente. Alguém que soltou o microfone aí pode contribuir. Não? Foi sem querer? Meninas, e uma coisa, quando eu estava orando aqui, preparando a palavra de hoje, eu me lembrei de uma leitura que eu fiz no meu curso agora de educação parental, falando sobre a borboleta. E eu achei um exemplo que tem tudo a ver com esse nosso tema de transformação. Eu não sabia disso, mas às vezes, na nossa vida, a gente quer que Deus acelere o processo, a gente quer cortar caminhos, a gente fala, Senhor, está doendo, será que o Senhor pode tirar essa dorzinha, essa situação? Mas talvez naquela dor, talvez não, é naquela dor que o Senhor quer nos transformar.
E a borboleta, meninas, olha que interessante. O processo que ela tem, né, dentro do casulo, até que ela se desenvolve, esteja pronta para sair do casulo, leva X tempo. Se nós formos lá e abrirmos o casulo antes da hora para a gente tentar libertar a borboleta, ela não vai voar. E sabe por quê? Porque para que ela possa voar, ou seja, para que ela possa ser plena, fazer aquilo que ela nasceu para ser, né, uma borboleta linda, colorida para ela voar, ela tem que passar pelo processo, sair espremidinha pelo casulo, porque no momento em que ela passa numa fenda do casulo, é liberado ali um líquido nas asas da borboleta e através desse olhinho ali, que lubrifica as asas da borboleta, que ela consegue voar. Então, olha como Deus, ele é perfeito. Se a gente, no nosso entendimento humano, se nós formos lá e tentarmos acelerar o processo da borboleta e tirá-la do casulo, muito provavelmente ela não vai voar e talvez ela vai até morrer, porque ela não estava pronta para sair do casulo. Então, meninas, assim é na nossa vida. Assim é na nossa vida. Então, nós temos que orar a todo momento e pedir para o Senhor sabedoria. Senhor, me dá sabedoria, discernimento para entender o porquê dessa dor nessa área da minha vida. O porquê de ainda estar nesse processo, Pai. Me dê sabedoria para que eu seja aprovada nesse processo. Que eu aprenda com essa dor, que essa dor se transforme em bênção. Que o meu caráter seja verdadeiramente, Pai, transformado à tua imagem e semelhança, Pai. E que a gente possa, meninas, não prolongar o processo, porque às vezes somos nós que prolongamos. Nós sabemos ali, por exemplo, né, o povo do Senhor, quando saiu do Egito, era para eles terem ficado o quê? 4 dias no deserto, mas durou o quê? 40 anos. Porque eles reclamaram, eles murmuraram, eles questionaram, eles não confiaram no Senhor, e por conta disso, aquele processo doeu e durou 40 anos, um processo que poderia ter sido 4 dias. Então, quantas coisas, talvez, na nossa vida hoje, o Senhor quer que nós tenhamos consciência? Talvez bênçãos emperradas, coisas que o Senhor quer nos entregar, obra que o Senhor quer nos usar. Tenho certeza, cada uma de nós aqui tem coisas que o Senhor quer entregar nas mãos, o Senhor quer nos usar, e aí a gente talvez acha que nunca é chegado o tempo, que a gente nunca está pronto, mas para vocês verem, Deus não esperou Saulo se transformar em Paulo para começar a servir a Deus. Deus chamou ele como ele estava. E aí o Senhor foi transformando e foi usando ele. Então o Senhor nos chama hoje como nós estamos. Como nós estamos. E aí o Senhor vai trabalhando em nós. Porque senão, meninas, nós nunca vamos nos achar pronto. Eu falava mesmo para Helena, quando Deus me entregou esse projeto do devocional, do Semeadoras da Plenitude, meninas, eu ainda demorei 3 meses para começar, porque eu não me via pronta. Falava, Helena, misericórdia, quem sou eu para conduzir um estudo com essas mulheres tão abençoadas? Eu sou muito pequena. Ele falava, mas Deus só quer teu coração e a sua disposição de servir, o resto é Ele que vai fazer. É Ele que vai te encher, é Ele que vai colocar o Espírito Santo falar através de você. Então, quantas vezes o Senhor quer nos usar e a gente realmente nós nunca, é igual ser mãe, né, meninas? A gente acha que um dia opa, tô pronta para ser mãe. A gente nunca achamos, né? E fomos mães assim mesmo, e o Senhor é que foi nos preparando no processo, nos preparou na dor, a gente aprende muitas vezes ali na dor. Então, o aprendizado, ele dói, mas ele é para nossa bênção, ele é para o nosso bem. E nós temos que ser gratas ao Senhor os processos que nós passamos, às vezes de dor, mas dá glória a Deus. Eu sei que dói, mas a gente tem que glorificar o nome do Senhor, porque é para a gente alcançar uma libertação e aprovação do Senhor. Então, meninas, para a gente concluir, eu vou espelhar de novo aqui a minha tela para vocês, só para eu ler o finalzinho aqui, que é o Trazendo a Consciência, que é a atividade, a tarefa que nós vamos fazer na nossa casa. Todo dia a gente lê e tem uma tarefa para a gente fazer depois na nossa casa, no nosso íntimo, quando a gente estiver, né, na nossa casa, na casa de vocês, no momento de vocês, para vocês poderem, mais uma vez, meditar sobre essa palavra, orar ao Senhor, separar um momento de louvor, tá? Então, eu vou espelhar para vocês aqui de novo, só para a gente concluir. Ó, meninas, veja se está aparecendo para vocês aí o Trazendo a Consciência. Está aparecendo aí para vocês? Deixa eu voltar aqui para ver se alguém escreveu aqui para mim nos comentários, se estão vendo. Tá dando para ver? O Helena escreveu ali depois um pouquinho sobre Paulo. Então, meninas, olha só, trazendo consciência. Então, o que a gente aprendeu aqui? Vamos fazer um resumo da nossa lição de hoje. Quero que saiba que viver um processo não é apenas ler um livro, fazer um treinamento
e achar que isso, de modo isolado, vai mudar a sua vida. Então, não vai, é um processo, é um dia após o outro. Viver um processo, meninas, é se mover todos os dias, de maneira intencional, ou seja, com a intenção de alcançar algo. Um conjunto de ações que vão nos levar ao quê? Alcançar os nossos objetivos, de transformação pessoal, novos resultados, porque, meninas, se a gente não tiver novas atitudes, a gente não tem novos resultados. Se eu continuo da mesma forma, a minha vida não vai mudar. Então, nós temos que ter mudança. Então, há um conjunto de ações que vão nos levar aos objetivos de transformação, novos resultados em todas as áreas da sua vida, principalmente nas áreas que mais precisam de mudanças hoje. Isso é viver um processo, um plano de ação claro, em que todos os dias faz as escolhas certas para atingir um objetivo, a vida plena. Aqui, meninas, só um adendo, por exemplo, eu estava conversando ainda hoje com uma amiga minha, a Fabi que está lá nos Estados Unidos, a gente estava falando sobre isso, que às vezes a gente tem tanta coisa para fazer que a gente começa a procrastinar, porque são tantas coisas, a gente que é mãe, dona de casa, aí você olha, tem um guarda-roupa para arrumar, nossa, é o armário da cozinha, e a gente vai ficando tão cansado e vai somatizando aquilo, se a gente não começa a se mover, a gente nunca vai conseguir. Só que na nossa cabeça, às vezes, nossa, eu tenho que parar um dia inteiro e vou arrumar o guarda-roupa, eu vou gastar um dia inteiro para arrumar. Só que a gente nunca consegue tirar um dia para isso. Só que eu estava conversando com a Fabi, que a minha psicóloga me falou, logo que eu fiz as primeiras sessões depois da perda do meu pai, eu passei com 6 sessões com a psicóloga, me ajudou muito, e ela falou, Graziela, o importante é a gente começar a se movimentar. Porque, por exemplo, ela falou assim, você nunca vai conseguir arrumar o guarda-roupa, parar, ainda mais você com criança pequena, demanda, mas ela falou assim, começa arrumando uma gaveta. Começa arrumando uma gaveta, Grazi, e você vai ver como você vai sentir melhor. Deu tempo de arrumar mais uma? Arruma mais uma. Não deu tempo? Tá ótimo, você já saiu daquele guarda-roupa bagunçado e já arrumou uma gaveta. No outro dia, arruma a segunda gaveta. E assim, meninas, a nossa vida vai se movimentando. Então, assim, não espere, que às vezes a gente é muito perfeccionista, quer que tudo seja do nosso jeito, mas pequenas atitudes, pequenas mudanças, igual eu comentei para vocês, que eu estava extremamente sedentária, então eu estou conseguindo fazer 20, 30 minutos de esteira, já é um começo. O importante é a gente ter o quê? Sequência, continuidade, e isso é na nossa vida com Deus também. Então, às vezes a gente fala, nossa, eu passei a semana toda e não orei. Então, todos os dias, separa 5 minutinhos do seu dia, começa dando o melhor para o Senhor, lê uma palavra, um versículo, mas separa 5 minutinhos. Vocês vão ver como é que o nosso dia, ele fica diferente quando a gente já consagra para o Senhor o nosso dia logo no início. É por isso que as nossas reuniões são na segunda-feira, para a gente consagrar o resto da nossa semana. Tem um porquê de ser na segunda, para a gente consagrar o resto da nossa semana, para a gente já sair daqui com a nossa mente mudada, querendo fazer o melhor para o Senhor, querendo se mover, a gente olhar para a nossa vida, tudo aquilo que a gente precisa melhorar, e é óbvio que a gente não vai fazer tudo do dia para a noite. É um processo. Deus vai nos ajudando dia a dia, nos dando clareza daquilo que tem que ser prioridade. Então, a gente vai elencando as prioridades, Deus vai nos dando graça, e a gente vai conseguindo. Então, meninas, isso é viver um processo. Um plano de ação claro, em que todos os dias eu faço escolhas certas para atingir o meu objetivo, que é a minha vida plena. Entendo que existe em você, assim como ainda existe em mim, um processo de transformação pessoal a ser seguido, um caminho a ser trilhado, que vai aproximar você de quem Deus te fez para ser e de tudo que Deus vai realizar por meio da sua nova identidade. Porque, meninas, algo eu aprendi, nunca é só sobre nós. Nunca é só sobre nós. Deus não nos levantou aqui para que essa transformação seja só na vida da Leocádia, na vida da Arlete, na vida da Cita, da Maria Laura, da Jaqueline, da Sabrina. Não, da Fabi. Deus nos levantou para que através da nossa vida, os nossos esposos, nossos maridos, nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, toda a nossa família, nossa comunidade, nosso colega do trabalho, o nosso colega de igreja, o colega da faculdade, para que através de nós vidas sejam alcançadas. Nunca é só sobre nós. Deus nunca derrama uma bênção grandiosa que vai parar em nós. Isso vai se expandir, vai alcançar outras vidas. Então, meninas, um processo de transformação que vai nos aproximar de quem Deus nos fez para ser e de tudo aquilo que Deus vai realizar por meio da sua nova identidade, da nossa nova identidade. Então, peço que relacione abaixo, vocês vão fazer depois num papelzinho, 5 decisões que nós vamos tomar hoje que vão mudar
grandes e pequenas coisas na nossa vida. Eu até colocaria 3, meninas, 3 atitudes que a gente vê hoje assim, nossa, isso daqui eu já procrastinei demais, isso daqui tem me roubado a minha paz, isso aqui eu preciso mudar, Deus já falou tanto comigo, já usou pessoas, já falou em sonhos, já falou na palavra, e eu ainda estou aqui lutando contra isso. Então, vamos elencar três coisas. Pode ser uma mudança de pensamento, pode ser uma mudança de postura, pode ser uma mudança de atitude, pode ser um novo comportamento, pode ser tirar um comportamento. Então, escolha 5 coisas, comportamentos diários que vão mudar as áreas da sua vida, principalmente aquelas que te causam mais o quê? Preocupação. As que te causam mais preocupação. E aí, meninas, ó, para ajudá-las no processo de compreensão do que é viver um processo e como montar um plano de ação, a Camila Vieira até coloca um videozinho aí do Viva Sua Real Identidade. Tem um QR Code, eu vou mandar para vocês, que depois vocês podem assistir. É um vídeo dela, do livro dela, que chama Viva Sua Real Identidade, em que ela fala um pouco como é que a gente cria esse plano de ação. Porque ela fala o seguinte, meninas, que o nosso processo, né, a nossa jornada, a nossa caminhada com Deus, para eu saber, né, o que eu vou viver, aonde eu quero chegar, eu preciso saber primeiro onde eu estou. Então, de onde eu saio e para onde eu quero chegar. Ela fala, o tolo fala daquilo que vê, e o sábio fala daquilo que quer viver. Então, nós somos mulheres sábias, a gente não vai olhar para a nossa vida hoje como ela está, a gente já vai projetar um futuro, como é que o Senhor quer que a nossa vida esteja daqui X tempo, o que o Senhor tem requerido de mim, o que Deus me chamou para fazer e eu ainda não tenho feito, né? O que Deus quer fazer através de mim, em mim, através de mim. E aí a gente vai viver esse processo. Então, a gente vai construir essa ponte através desse processo, mas eu preciso saber onde eu estou, para saber onde eu quero chegar. Então, meninos, depois vocês podem ver esse vídeo. E aí ela fala o seguinte, para finalizar. Agora que você entendeu o que é viver um processo, escreva, então, quais são as ações, os novos comportamentos que você vai colocar na sua rotina para iniciar o seu processo de transformação. Seja intencional na definição das ações que vão fazer você viver uma transformação, concentrando o seu esforço nas áreas que mais precisam de mudanças. Talvez a área que mais precisa hoje de mudança na sua vida seja a área física, talvez a saúde, dar um pouco mais de atenção para você, se cuidar, comer de uma forma mais saudável, mais consciente, começar uma atividade física que seja igual eu, 20 minutos de esteira. Ou talvez seja na área emocional, talvez você está passando, como eu falei, por um luto, talvez um divórcio, uma perda, uma separação, um trauma, e Deus quer curar essa ferida. Talvez seja na espiritual, como eu falei, o tempo tem passado tão rápido, não é mesmo? Os dias estão tão curtos, tem sido tudo tão corrido, quando a gente para no final do dia, eu estava conversando hoje com a Helena, quando a gente vê, a gente leva as crianças na escola, quando vê já está na hora de buscar, e parece que o dia tinha que ter 48 horas para a gente conseguir fazer tudo que a gente precisa, se a gente não for anotando as prioridades, a gente se perde. E aí, será que o nosso espiritual tem ficado de lado? Eu falo por mim mesma, às vezes, quando eu esqueço, não tiro aquele momentinho ali que seja 5 minutos para fazer uma oração, e aí a gente vê, o dia começa meio estranho, quando a gente para ver, opa, não comecei meu dia da forma como eu deveria. É assim como o dízimo, né? O dízimo, aquelas pessoas que creem, que separam o dízimo, quando cai lá o seu provento, a gente já separa de tudo. Antes de tudo, a primeira coisa é o dízimo. Então, do nosso dia, também tem que ser a primeira coisa tem que ser o Senhor, porque Deus, meninas, Ele já sabe que Ele é o único na nossa vida. Ele sabe que a gente não adora outros deuses, mas Ele quer ser a primícia. Deus quer ser o primeiro da nossa vida. Então, que seja 5 minutinhos, às vezes a gente já cai da cama, já vai tropeçando, já está atrasado, eu falo por mim que eu estou sempre correndo atrás do relógio, e às vezes o espiritual vai ficando, às vezes a gente não consegue ler um versículo. Ou às vezes é na área financeira, que você precisa de uma transformação urgente. Nessa área até, meninas, eu posso ajudar, se alguém precisar, eu acho que eu não comentei, né, mas eu sou formada em administração financeira, até a Camila passou algumas planilhas para ajudar as pessoas a saírem do endividamento, porque isso rouba a nossa paz, parar de usar o cartão de crédito, começar a juntar, gastar menos do que eu ganho, não o contrário. Então, qualquer coisa que vocês precisarem de ajuda aqui, vocês fiquem à vontade para me chamar, podem me chamar a qualquer momento, podem me ligar, eu estou aqui para ser, como diz, um instrumento do Senhor na vida de vocês, e eu estou aqui verdadeiramente coração aberto para acolher todas vocês. Então, o que vocês precisarem, eu estou aqui para orar, para ouvir, para ajudar vocês, tá?
Então, meninas, agora para a gente encerrar, eu gostaria de convidar alguém para fazer uma oração, porque vocês estão muito caladinhas, eu estou muito falantezinha aqui, e vocês estão muito quietinhas, muito introvertidas, eu acho que vocês estão muito reflexivas, muito pensativas. Carinha da Arlete, né, Arlete? E o Gabriel, Arlete, é o Gabriel, né? É o Gabriel? Tô orando por ele, hein? Já teve alguma novidade? Seu microfone ainda não, né? Vamos continuar em oração que o Senhor vai preparar uma porta de trabalho para ele maravilhosa, em nome de Jesus, viu? Se alguém tiver um pedido de oração, meninas, um testemunho. É tudo na hora de Deus, né? Exatamente, Arlete, é o que a gente falou, é o processo. Talvez o Senhor está ali trabalhando com ele nesse processo. Então, vamos deixar o Senhor, né, fazer o processo, a gente ora e fala, Senhor, Senhor, está nas suas mãos, que o Senhor faça o melhor. né? Porque, às vezes, a gente, como mãe, né, a gente já quer, realmente, a gente quer vê-lo bem, a gente quer ver o Senhor cumprir todas as promessas, mas talvez ele está no processo. E é o que eu falo, só depende de nós. O tempo que a gente vai viver esse processo só depende da nossa busca. Com É claro que certeza. do Senhor, mas quanto mais a gente realmente ali crer no Senhor, descansar, porque Deus não age na ansiedade. Eu falo por mim que eu sou extremamente ansiosa, às vezes quantas coisas Deus quer nos entregar, mas a gente fica ali, a gente perde uma noite de sono, não é mesmo? E a palavra de Deus fala que a gente não pode, né, sequer acrescentar um dia de vida, então para que a gente fica, para que perder esse tempo sendo ansiosos com o que há de comer ou de vestir, né? Se eu visto os lírios dos campos, se eu alimento os pássaros do céu, o que o Senhor não fará por nós, seus filhos amados? O Senhor nos ama tanto, Ele cuida de nós. Então, que a gente possa hoje realmente descansar todas as nossas preocupações, as nossas ansiedades no Senhor e realmente viver esse processo. E pedir para Deus discernimento e sabedoria daquilo que a gente precisa enxergar, aquilo que Deus está ali, ó, tirando do nosso orgulho, tirando... Oi, Tri, a Rebequinha está aí com você, que coisa linda, Rebeca! Carinha dela, lindeza. Então, meninas, eu gostaria, então, que alguém fizesse uma oração, se ninguém se pronunciar, vou pedir minha sogra, a Cita, a pastora Cita, para orar por nós, que no primeiro dia, meninas, vocês viram, né, minha gafe, que eu não vi, eu estava tão empolgada que, na época, o Google, com uma hora ele encerrava, eu tinha começado 5 minutos antes para testar a câmera, e aí encerrou bem na oração da pastora Cita, né, pastora Cita? Minha sogrinha amada, abençoada. Então, ora por nós, Cita, para a gente. Ó, tá vendo, meninas? Uma hora certinho para a gente encerrar a nossa oração. E aí eu vou mandar no grupo para vocês a passagem que nós lemos hoje, o vídeo gravado, vou mandar no YouTube também, que aí vocês podem ver, compartilhar com quem não viu, e a ferramenta para vocês fazerem em casa também, tá? E aí eu vejo vocês de novo na semana que vem, em nome de Jesus. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês toda segunda-feira. Meninas, vocês não sabem como meu coração está feliz. E eu espero, assim, eu falei que, gente, se vale a pena, se uma vidinha for transformada, eu já estou imensamente feliz, porque o propósito do Senhor já se cumpriu. Em nome de Jesus, viu? A Maria Laura também está com a mãozinha levantada. Fala aí, Maria Laura. Temos tempo, Grazi? Tem, né? Temos, sim. Agora não encerra mais, viu, gente? Agora vocês podem ficar então tá. Encerra mais. Boa noite a todas. Obrigada por ter lembrado de mim, me convidar. Tem já edificado minha vida. Amém. E especialmente hoje, esse tema, eu precisava disso. Eu estou vivendo um processo muito doloroso para aceitar a vontade de Deus e entender o tempo dele. Sim. Nós vivemos num mundo imediatista. Sim. Em que tudo se resolve com um clique. E com Deus não é assim. É verdade. Né? Então, assim, eu vou reler a lição, as suas palavras foram valiosíssimas, Amém. Mas tem sido desafiador. Por mais que, assim, eu conheça a palavra, eu entenda do agir de Deus, não é fácil. Não é fácil. Se submeter ao processo, não é fácil. Então, assim, a sua intenção do grupo das reuniões, por hoje e por os outros 2 dias também, imensamente vale. Eu sou grata a Deus e a você por ter sido instrumento para falar direto à minha vida. Depois, no WhatsApp, eu converso mais com você. Amém. E uma coisa que eu quero compartilhar,
que, assim, é motivo de muita gratidão, e eu nem apareci na câmera aqui nos outros 2 dias, que eu estava com um baita curativo na cabeça. Eu estou com um corte aqui de quase 3 centímetros, eu tirei uma pinta, e a primeira biópsia deu um câncer de pele. Para a Nossa. glória de Deus, o menos agressivo, que a médica até falou, você não vai morrer dele, mas tem que cuidar. E precisou tirar mais material por segurança, né, tanto no diâmetro quanto profundidade. Então, foi retirado um pedaço de quase que 1 centímetro aqui da minha cabeça, e eu peguei o resultado da biópsia. Agora, eu até pensei que eu ia atrasar para a reunião, mas deu certo. Glória a Para a Deus. glória de Deus, não tem mais nenhuma célula cancerígena Glória a Deus, Maria no Laura. material. Glória a Deus. Glória a Deus, esse é o Deus que se serve. Porque Glória a o Deus. medo, a gravidade desses casos é a profundidade, né? De alastrar Mas, e cair em corrente sanguínea, algo assim, mas Deus foi fiel. Tinha um batalhão de gente orando, olha, e glória a Deus, Deus eu me ouviu, arrepiei, Maria Laura. Deus Glória. ouviu as orações. Então, assim, eu estou muito grata a Deus por esse resultado, e é uma prova de que Ele não se ausenta dos processos das nossas vidas, né? É que tem o tempo dele, tem o tempo dele que não é o nosso, e precisamos ser trabalhados, né? E quando não é só uma pessoa que está no processo, são as duas que precisam ser trabalhadas. Mas tem sido desafiador. Tem sido desafiador, mas eu louvo a Deus por essa oportunidade de estar com vocês. Tem sido, assim, gratificante e enriquecedor para a minha vida. Viu? Amém. Nossa, Um Maria, abração para todas, gente. que Para bem. você especial, Grazi. Para você, nossa, Maria Laura é uma amiga querida de quantos anos, né, amiga? Nossa, quantos anos. Lembrei da sua ida da igreja do Batista aqui de Uberlândia, eu lembro. É verdade, nossa, muitos anos de amizade. A Maria Laura é uma bênção, sempre foi uma bênção de Deus na minha vida, assim, uma amizade do Amém. Senhor, sempre me levando para os caminhos do Senhor. Que bênção, Maria Laura. Que bênção hoje eu poder ser boca do Senhor na sua vida, porque você já foi boca de Deus na minha vida tantas vezes. Lá na minha adolescência, na minha juventude. Uma família muito querida, você sabe que eu tenho sua família toda no meu coração, assim como vocês me acolhiam aí como filha, né? Sim, muita saudade de todos, mas que testemunho maravilhoso, e pode ter certeza que eu vou estar orando por você, por esse processo, em nome de Jesus, para que o Senhor te dê força para passar por ele. Depois eu te mando no WhatsApp mais detalhes, eu não vou me abrir aqui totalmente, mas faz parte do contexto da lição o passar pelo processo. Amém. Mas eu converso mais com você e conto com as orações, sim. Amém, glória a Deus, que bênção, Maria Laura. Nós ficamos extremamente felizes, que vitória, glória a Deus, Pai, por esse resultado maravilhoso, por essa cura da tua filha. Amém. Jesus, glória a Deus, que lindo. Amém. Que bênção. Mais alguém, meninas, gostaria de falar? Contar um testemunho, orar? Se ninguém for falar, a pastora Cita pode orar por nós e nos abençoar em nome de Jesus, e aí eu vejo vocês na segunda que vem, para a honra e glória do Senhor. Tenho certeza que nós teremos mais testemunhos grandiosos desse amor maravilhoso do Senhor. Está me ouvindo, Grazi? Estou, Cita. Agora tá. Ai, glória a Deus, viu? Glória Aqui a Deus. o negócio é difícil, viu? Grazi, eu separei aqui o versículo que você leu, é o 19, é do 9, né? 9, o 19 aqui. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, né? Então, quando você foi lendo, eu marquei esse versículo, porque tem muitas vezes que nós não queremos falar para tal pessoa que Deus até colocou na nossa frente, né? Verdade. Porque nós achamos que aquela pessoa é terrível, ela não vai aceitar, né?
Só que Deus falou, vai, né? Então ele fala para nós hoje, vai, passa pelo que você tem que passar. Eu estou na frente de tudo, né? Então era isso que eu queria falar. Que bênção, é isso mesmo. Amém, glória a Deus. Ele garante, ele garante. Ele garante, ele fala, ele né? Não tem coração do homem que ele não possa transformar. E às vezes a gente fica mesmo com essa. É uma barreira que a gente cria, porque a gente olha aos olhos humanos, é tão impossível para nós, mas um Deus que ressuscita mortos. Né? Então, o que é para ele uma reconciliação? O que é para ele uma cura? Como a gente acabou de ver. Ele é um Deus que pode todas as coisas, que a gente nunca se esqueça disso, né, Cita? E não tem coração do homem que ele não possa mudar. Então, às vezes, aquele familiar, aquele parente que a gente fala assim, não, mas aquele ali é aquele que Deus quer, pode ter certeza que Deus tem uma obra grande para a vida dele. Verdade. E a transformação, quanto maior a prova, né, quanto maior a circunstância, maior também o testemunho. Olha a vida de Saulo, olha o chamado dele. Né? E olha para vocês ver, a afronta, ele perseguia, matava, prendia as pessoas que seguiam a Jesus, e olha o que Deus fez, né? Então, amém, que a gente possa aprender. Glória a Deus. Amém, Cita, pode orar. Amém. Pode orar? Amém, pode orar. Amém. Amém. Soberano Deus e eterno Papai, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Yeshua, Mashiach, estamos aqui, Pai, na Tua presença maravilhosa, crendo, meu Deus, na Tua palavra, crendo que o Senhor vai à frente, meu Deus. Nós somos vasos escolhidos do Senhor. Pai, tem vasos escolhidos para nós alcançarmos, Pai. Usa, meu Deus, cada um das Tuas filhas aqui. Nos usa, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Que nós possamos ser luz, Senhor. Ser luz, que o Senhor seja a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Amém. Deus amado, poderoso, santo, obrigada pela palavra maravilhosa. Obrigada, Deus, porque essa conversão, cada um de nós temos a nossa história, o nosso testemunho, e o Senhor está trabalhando, Pai, a cada dia nas nossas histórias, Pai. Vai entrando, operando, o Senhor é o único que pode operar maravilhas. Entra, meu Deus, na mente e no coração de cada irmã, cada familiar, Pai. Vai, Senhor, trazendo para perto do Senhor. Nós oramos, Pai, gratos já pela Tua palavra, pelo Teu poder, pela Tua presença, Pai, no nosso meio. Obrigada, Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, amém. Glória a Deus. Que bênção, Cita. Meninas, que todas vocês sejam muito abençoadas, que o Senhor alcance cada uma, a família de cada uma, que Deus possa, como a Cita colocou, né, transbordar essa bênção na vida de todas, sondar o coração de todas, ouvir o desejo, a oração de cada uma de vocês, e que o Senhor possa cumprir o querer dele nas nossas vidas, em nome de Jesus, viu? Meninas, um beijo enorme. Deus abençoe cada uma de vocês. Qualquer coisa que